Fala pessoas, eu sou o Bruno e seja muito bem-vindo ao canal Se Metendo com o Cinema. O melhor canal de cinema do mundo! Uhul! Titanic é um filme baseado em um acidente trágico que aconteceu com o navio RMS Titanic. Caralho, tem uma batida ali. Eita porra. Aonde que já na sua primeira viagem, praticamente toda essa tribulação, meu Deus do céu, praticamente toda essa sua tribulação, qual é a dificuldade? Aonde que na sua primeira viagem, praticamente toda a sua tribulação morreu. Todo mundo morreu! E é sobre esse filme que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Então já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal, porque senão o próximo navio que você for pegar, ó... Lançado em 1997 com roteiro e direção de James Cameron, o mesmo diretor de Avatar e Exterminador do Futuro, o filme começa nos dias atuais com uma exploração marítima no Titanic já afundado. Tudo em busca de dinheiro, lógico. Olá, eu gosto de dinheiro. Eles estão em busca de um colar, o coração do oceano. Que o diamante também tenha sido cortado, lapidado em forma de coração, se tornando conhecido como o coração do oceano. Que hoje valeria uma pequena fortuna e que, segundo pesquisas, teriam afundado junto com o navio. Porém, ao abrir o cofre do antigo proprietário do colar, só é encontrado muita lama e um desenho, que ao ser limpado, é revelado uma mulher fazendo uso desse colar. E ao verificar a data quando foi feito esse desenho, foi visto que ele foi feito durante a viagem, o que mostra que o colar esteve mesmo dentro do navio. E por sorte, ao transmitir esse desenho, uma rede nacional, um telejornal, consegue alcançar justamente a mulher que foi feita de molde para esse desenho, Oh, sim, a mulher do desenho sou eu. Os exploradores nos apresentam como aconteceu o acidente, como o navio afundou. Hoje temos diversas teorias de como teria acontecido isso de fato, mas até hoje a gente não se sabe como aconteceu mesmo o acidente, como o navio afundou. E sinceramente não importa muito bem, porque o próprio filme ele explica de forma muito consciente e você acredita mesmo naquele universo como é que foi feito aqui, que aconteceu daquele jeito que eles falam. E quando a Rose vê essa apresentação, nossa personagem principal com a melhor memória que algum ser humano jamais vai ter, ela começa a contar a história de como aconteceu tudo de verdade. Foi há 84 anos. Aqui vemos a primeira classe do navio com a nossa pequena Rose em sua forma jovem, pessoas extremamente luxuosas com diversas bagagens que mandam e demandam em todos os outros e ditam as próprias regras. Quem manda nessa porra aqui sou eu! Enquanto que a terceira classe fica totalmente à mercê e precisa passar por diversas inspeções. Eu já fui criança e eu já tive pior. E essas diferenças de classe a gente vai ver durante o filme inteiro. Seja pela terceira classe, que é acomodada junto com pessoas estranhas, das cabines, você passa ali com pessoas que você não conhece, enquanto que a primeira classe tem salões imensos, áreas imensas para você ficar, parece maior do que um apartamento, ali só para uma pessoa. E assim como conhecemos a jovem Rose, aparentemente uma rica da primeira classe, conhecemos também Jack, o nosso segundo personagem, que não tinha dinheiro nem para ser da terceira classe e ganha passagem ali junto com seu amigo Fabrício, fazendo uma graça, uma mão de sorte no poker, o que por fim acaba não sendo tanta sorte assim, Nós vamos morrer na América, no Titanic! E o nosso amado navio finalmente dá partida com destino à América, com a famosa cena de Jack, o melhor canal de cinema do mundo! Uhul! E conhecemos como ele foi feito. Aparentemente, o Titanic é um navio inafundável, o maior navio até então já construído e impossível de ser afundado. O cara é foda, patroa. Tão resistente que cagaram para a quantidade de botes, pois eles acreditavam que jamais iriam afundar e que os botes ali no meio do caminho acabaria deixando o navio muito feio. Então, só existiam botes para salvar uma pequena parcela de toda a tribulação. Eu coloquei esses suportes novos que podem levar uma fileira a mais de barcos dentro desse. Mas alguns acharam que o Convés acabaria ficando muito cheio. Mas esse fato não parece incomodar muito as pessoas da primeira classe. Somente a própria Rose ali se espanta com isso e demonstra certa preocupação.
É uma perda de espaço, já que é um navio que nunca vai afundar. Mas ela mesma já estava meio satisfeita com as pessoas da primeira classe, né? Segundo ela, as pessoas da primeira classe eram pessoas vazias e ela se considerava meio que em uma prisão só por estar ali naquele meio. Até que uma noite ela não aguenta mais essa prisão que ela se sente e tenta se suicidar pulando no mar. Mas Jack chega na hora e aparentemente a água nessa região e nessa época do ano, né, tá muito próximo de zero, o que traria uma grande dor. Água congelada. Assim como essa daí. Parece como umas 1000 facas entrando bem no meio do seu cu. E ele consegue convencer a Rose de desistir dessa ideia e, para humilhar, agradecer, o noivo de Rose convida Jack para jantar junto da primeira classe. Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapaz. Mas o plano dele dá completamente errado graças a uma mulher de origem mais simples que acabou ficando rica. O que pretende vestir? Que ajuda o Jack cedendo a ele ali um smoking. E Jack, claramente deslocado, agora com a sua nova roupa e fazendo um cosplay de rico, vai conhecer as acomodações da primeira classe. E vai jantar junto com os ricos, como convidado ali da Rose e seu noivo, né? Demonstrando que ele não tem muita vergonha, ele consegue se moldar ali aos lugares onde ele tá. E no final ainda consegue levar a Rose para uma festa de verdade. Ao final dessa situação toda, o noivo da Rose mostra para ela o seu presente de noivado, o famoso colar do coração do oceano, e demonstra toda a sua relação possessiva, de amor, com a Rose, e aparentemente esse noivado, né, ele só se interessa a uma das partes. Descobrimos aqui, né, que a Rose não tem muito interesse de se casar com esse cara, não. E que assim como Jack não é o primeiro homem da Rose, Rose também não é a primeira mulher a ser desenhada por Jack. Jack gostava muito de desenhar mulheres nuas na França. Essa é uma das coisas boas de Paris. Muitas garotas querendo tirar a roupa. Mas não pense nada errado, Jack não tinha relação nenhuma com essas mulheres. Ele só tinha relação com as mãos dela, ele diz. Acho que teve um relacionamento amoroso com ela. Não. Só com as mãos. Mas Jack e Rose não estavam sozinhos como eles achavam. A todo momento estava o capanga do noivo atrás dele, bilhotando tudo que eles estavam fazendo. E quando o noivo descobre essas conversas e encontros que eles estavam tendo, reage de forma extremamente agressiva e violenta. E por que a Rose continua com esse cara, a gente se pergunta. Acontece que a Rose não é muito mais rica do que o Jack. Seu pai só nos deixou uma herança de dívidas ocultas por um bom nome. E por isso, a interesse da sua mãe e de sua família de manter esse status social, a Rose precisa de se casar de qualquer jeito, mesmo que seja obrigada. E para não bancar o desavisado, Deus manda o primeiro sinal. Com licença, senhor. Outro aviso de gelo. Mas ele caga e diz que é completamente normal. E pior que isso, ainda cede ao demônio, que o pede para aumentar ainda mais a velocidade do navio, pois se ele chegasse um pouco mais cedo na América, isso traria um recorde ali e muita fama para o capitão do navio. Cabeça de morcego, o mochila de criança, ele, o sete pele. E nesse clima de péssimas escolhas, Rose decide abandonar a sua e assumir o seu relacionamento com Jack, nos dando uma emocionante cena ao pôr do sol da última noite do navio. E claro, baseado no seu ciúme das francesas, Rose pede que o Jack a desenhe nua. Jack, eu quero que me desenhe como uma de suas francesas. Usando isso. Usando somente o coração do oceano, que é justamente o desenho que a gente viu no início lá do filme. Só que a Rose, que se mostra mais esperta que as francesas, não fica só na mãozinha lá e vai até o final com Jack. E na última noite, momentos antes do acidente, o capitão tem seu último conselho. Acho que nunca vi uma calmaria como essa. Fica mais difícil de ver os icebergs. Sem água quebrando nas bases. Mas ele caga e quem mais taca tudo pro alto é o noivo, quase ex-noivo da Rose agora, né? Que ao ver o desenho da Rose nua, decide incriminar o Jack para que ele seja preso pelo roubo do colar. Ah, e um detalhe importante, nessa época não se tinha os sonares para verificar se tinha iceberg, né? Nessa época, para ver se tinha alguma coisa no mar, era sempre um marujo, né, que ficava lá no alto, junto com um binóculo observando o mar. Acontece que nessa noite perderam as lunetas dos vigias, mas fica tranquilo que um deles tem superpoderes. Eu sinto o cheiro de gelo, de longe.
Ah, então beleza. Resultado disso, eles só conseguem ver o iceberg quando ele já estava na cara do navio. Aí é correria total, vira o navio para um lado, diminui a velocidade, tenta colocar ré, mas acontece que o navio era muito grande e o leme, que é como se fosse o volante do navio, era muito pequeno. E ele acaba muito rápido, acontece que o navio não consegue virar muito, né? Por que não está virando? Tá tudo virado? E o navio bate e acaba destruindo boa parte de sua estrutura, inundando 5 comportas. Acontece que ele conseguiria flutuar com até 4 comportas, mas com 5... Mas é um navio que não afunda. Ele é feito de ferro, senhor. Eu lhe asseguro que afunda. Eu tô passada, chocada. E isso tudo vai acontecer em até 1 hora. Lembrando que ele tem 2.200 tripulantes, com somente botes para mais ou menos 1.000 pessoas. E o capitão do navio manda o pedido de socorro, só que aparentemente o navio mais próximo que poderia chegar, né, ele vai demorar 4 horas para chegar. O que aí você consegue ver a cara de desespero das pessoas que conhecem o problema e o desdém das pessoas ricas, que até o final, né, elas são pessoas ricas e nada pode acontecer com pessoas ricas. Eu sou rica! Eu sou rica! Então aqui a gente tem a primeira classe, que em parte está ignorando o problema, e a outra parte se recusa a ir em botes lotados, né? Afinal, a pessoa rica vai ficar se misturando com as outras pessoas. Porque os botes estão saindo com meia lotação. Por favor, agora não, senhor. Olha aquilo! 20 pessoas num bote onde cabem 65. Fazendo com que vários botes saiam com bem menos da sua capacidade. E as 1.000 pessoas que poderiam ser salvas agora está diminuindo muito mais a quantidade que poderia, né? E além disso, nós temos a terceira classe, desesperada, presa nos porões, porque para evitar tumulto, né, eles deixaram a terceira classe presa para quando a primeira classe total ser embarcada, aí sim a terceira classe poderia subir para a parte de cima do navio. Vai ficar todo mundo aí quietinho aí. Não vai subir ninguém. E a nossa Rose, ao lembrar que o Jack, por conta do roubo do colar do navio, estava preso lá embaixo e não teria a menor chance de sobreviver, ela deixa de ir nos botes com os seus familiares ricos e vai lá resgatar o Jack. E conforme o tempo passa, o pânico se instala, as pessoas começam a ficar desesperadas e os funcionários do navio começam a ficar desesperados também. E o noivo da Rose, o Cal, né, ao ver isso, suborna um dos funcionários para conseguir ir num bote com ele. Mesmo ele sendo da primeira classe, até então a gente não tem muito mais barcos, porque primeiro só as crianças e mulheres, e não sobraram muitos botes para os homens, né? Para evitar esse caos ali, o Cal acaba subornando um dos funcionários para que ele tenha certeza que ele vai sobreviver a esse desastre. E tudo isso ao som de uma música clássica, obviamente, né? Música pra se morrer afogado. Agora eu sei que eu tô na primeira classe. E o número de barcos vai acabando e o dinheiro passa a não valer muita coisa. Porque afinal, para você usar o dinheiro que você tá para você acertar o suborno, você precisa sobreviver. E quando você já sabe que você não vai sobreviver àquela situação, o dinheiro ali não serve mais de nada, né? Nós tínhamos um trato, lembra? E o Jack, ali já sabendo que não vai rolar mais bote para eles, eles sabem então que eles precisam passar o máximo de tempo possível no navio. Afinal, a água tá ali praticamente congelada, né? Então eles precisam evitar o máximo possível cair na água. Até que finalmente o navio afunda e eles precisam buscar suporte a um pedaço de madeira ali para sair da água e se manter minimamente aquecido. E essa cena gerou muita polêmica e já virou até assunto dos caçadores de mitos. Porque no filme, somente a Rose consegue ficar em cima da madeira, sendo que o Jack acaba ficando o tempo todo dentro da água. E depois de muito tempo, um dos botes consegue se organizar ali junto com os outros para sobrar mais espaço e retorna para os sobreviventes do navio para tentar resgatar as pessoas ainda com vida, né? Só que, infelizmente, somente encontram a Rose e mais algumas outras pessoas que ainda não morreram por hipotermia, né? E por o Jack ter ficado esse tempo todo ainda na água. Ao chegar ao navio, esse bote, né? O Jack já tinha morrido, ele não consegue suportar o frio junto com a maioria das pessoas que estavam na água. E no fim temos uma reviravolta, a gente vê que o Cal, o noivo da Rose, né, por conta da confusão toda, ele tira todas as coisas do cofre e bota em seu casaco. Acontece que durante o pânico, para se passar de bonzinho, ele acaba dando o seu casaco para Rose, para querer aquecer ela ali, né? E acaba entregando o próprio colar e todas as coisas de valor para ela. E a gente vê que durante todo esse tempo, a Rose estava com um colar. E ao invés de dar para o museu, ou vendê-lo, ou fazer outra coisa, ou dar para o arqueólogo, né? Ela decide jogar o colar no mar. E chegamos ao fim desse filme excelente,
que é o Titanic, um filme que marcou a época e, sem dúvida, é um dos melhores filmes já feitos. Foi o campeão de bilheteria da sua época e por mais de uma década. E por muito tempo eu via esse filme praticamente todas as semanas. Toda vez que meus pais iam alugar algum filme, eu fazia pressão ali para que alugasse Titanic também. Eu sempre queria estar vendo esse filme de novo. E por esse filme ter um valor tão emocional para mim, esse filme aqui acaba sendo o primeiro vídeo desse canal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, da dinâmica, né? E que vocês se sintam estimulados para ver esse filme se vocês ainda não viram. É um filme que vale muito a pena, por mais de ser um pouco mais velho, vale sim a pena vocês reverem. Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!